Escolhem onde vocês querem sentar. Não tem uma... Eu quero só adiantar que os trabalhos eu tive o privilégio já de ler como coordenadora. Não sou eu que vou debater, mas enfim, né, já tive acesso a eles. E eu creio que vai poder dar debates bem interessantes, inclusive porque o nosso comentador aqui, ele já tem muitas coisas escritas sobre os temas que vocês abordam nos trabalhos de vocês. Então, por isso, eu acho que isso pode dar vazão a uma discussão bem interessante. Então, vamos passar a palavra logo para o Rafael Lobato, que é o passe ainda da transmissão ao ensino numa escola para a psicanálise. Obrigado, Andréa. Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês hoje para trabalhar um pouco esse tema. Que bom que, como a Andréa falou, né, o Escolite já tem uma experiência e uma obra em torno disso, então me interessa muito escutar o que ele tem a dizer, a comentar e o que vocês estão trabalhando aqui no campo lacaniano sobre essas questões, né? Me interessa muito, por isso que eu trouxe essa questão sobre o passe, que é algo que tem me interpelado já faz um tempo e agora mais ainda lá na Escola Leita Freudiana. Então eu escrevi minha fala para não me alongar e não me perder no tempo, mas não é exatamente um texto ainda, mas uma fala escrita, digamos assim. Então vamos lá. O passe ainda, né? Gostaria de começar comentando o título que escolhi. Por que o passe ainda? A proposição de 9 de outubro de 67 completou 57 anos. Né? E apesar da dissolução, a aposta de Lacan com o passe foi retomada e se mantém vigente e em andamento. Como, por exemplo, na Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano ou na Escola Leito-Freudiana, para citar apenas duas aqui, que relançaram essa aposta e continuam a mantê-la como o osso de sua experiência. Apostar no passe é assumir o compromisso de preservar a função deste dispositivo que se configura como um buraco ao provocar turbilhão na escola. O passe não proporciona descanso e não favorece uma rotina confortável para aqueles comprometidos com fazer escola. Por isso dizemos que é uma experiência em andamento. Uma frase de Lacan em algum momento. Andamento é um termo também da música, determina o tempo de um compasso andante, que quer dizer andar em ritmo agradável e compassado, caminhando um pouco mais rápido, porém ainda suave. Bem, não se pode dizer que o passe é algo de agradável, mas queria dar uma imagem de algo que não precisa ser muito rápido, mas também não muito devagar. É andante, compassado, o que comporta aí um passo na contingência do desejo. 57 anos depois da proposição, em um contexto social muito distinto de sua proposta original, a questão ainda nos interpela, particularmente diante da proliferação de cursos de formação em psicanálise, vale frisar esse em psicanálise, porque Lacan nunca falou de formação em psicanálise, né? Mas a formação de um analista ou da produção de um analista. Particularmente nas redes sociais, como vocês sabem, que acabaram se tornando um mercado virtual de vendas de variados produtos. O significante psicanálise é cooptado e comercializado, alguns de forma escancaradamente desonesta e outros inocentemente arrastados pela corrente do algoritmo. O discurso analítico nada tem a ver com esse mercado, está bastante distante dele. Se você procura um analista nas redes, vai ter que se esforçar bastante, pois restam poucos. Mas, na verdade, sempre foram poucos. E eu conto aqui uma anedota que escutei de um colega, que ele comentava que quando ouviu naquele evento do Pão Preciado, que foi um evento muito aclamado, alguém disse que ele falou uma plateia de 3.000 analistas. E esse colega dizia assim: será que no mundo todo existem 3.000 analistas? Eu também tenho as minhas dúvidas. Sim.
o analista se produz em um percurso árduo e não linear, que jamais poderá ser certificado por nenhum outro que se coloque na posição de garantidor. Não há garantia sobre a formação, sobre a produção de um analista. Isso nos leva à segunda parte do título que eu escolhi para a minha fala. Uma escola para a psicanálise. Lá na letra freudiana, repetimos insistentemente que a escola existe para a psicanálise e não para os analistas. A escola não deve, disse Lacan, se constituir como uma casa de repouso para veteranos. E é nisso que o passe nos interessa. O passe interpela a formação. O discurso do analista, onde o objeto causa do desejo está em posição de semblant, pode particularizar a escola como um coletivo distinto, uma comunidade de experiência que leva a formação do analista ao marco da conjunção da intenção, o mais íntimo de uma experiência, com a extensão no dispositivo do passe. A escola é a extensão, é a superfície onde se escreverá ou não uma experiência de transmissão no passe, articulando passante, passador, cartel do passe e a escola, segundo a lógica freudiana do xiste. Na extensão, a experiência do passe, numa outra volta, é uma operação descrita de um saber furado, mordido pelo inconsciente. Em 67, Lacan dizia, só para lembrar algumas falas do Lacan que eu considero importantes: eu me apoiarei nos dois momentos da junção do que chamarei, desta dedução, de psicanálise e extensão, ou seja, tudo o que resume a função de nossa escola na medida em que ela presentifica a psicanálise no mundo. E a psicanálise em intenção, ou seja, a didática, na medida que não faz outra coisa senão preparar a operadora. Sabemos que Lacan estabelece um princípio: o analista só se autoriza por si mesmo. No entanto, ele acrescenta, ainda na proposição, isto não exclui que a escola garanta que um analista depende de sua formação. E também diz que a escola possa garantir a relação do analista com a formação que ela ministra está então estabelecida. Vivemos tempos difíceis em relação à formação dos analistas, que sofre os efeitos devastadores do capitalismo contemporâneo, que apropria-se dos ofícios, transformando-se em mercadorias. As propostas de regulamentação da psicanálise são impulsionadas, só para citar por grandes grupos, privados, conglomerados estrangeiros de universidade privada, que pretendem aprovar graduações em psicanálise junto ao MEC. Claro que o que está em jogo não é a psicanálise, e sim um lucro que não conhece limites. Por isso, eu penso que é necessário reafirmar constantemente que a escola existe para a psicanálise e não para os analistas. Isso significa que uma escola serve à psicanálise e não serve para que os analistas apenas fortaleçam suas posições, sejam elas de poder pelo saber ou pelas transferências nas análises que conduzem. A escola não é uma empresa e muito menos uma sociedade de analistas. Se há um real em jogo na formação do analista, como disse Lacan, há algo que não cede às tentativas de regulamentação. Lacan sustenta que as sociedades existentes, sociedades de psicanálise, isso na proposição, se fundam sobre esse real e que esse real provoca seu próprio desconhecimento, produzindo sua negação sistemática. Não é isso que encontramos abundantemente em nosso tempo, essa negação sistemática do real. Precisamos também, isso aqui é importante, nos perguntar se nós estamos fazendo o suficiente para que o real da formação não produza sempre seu próprio desconhecimento. Se a escola se reduz a uma instituição de ensino, e esse aqui é um ponto importante que eu queria trazer, que a escola não pode se reduzir a uma instituição de ensino que emite apenas o ensino, mas se ela se reduz a isso,
Como poderíamos enfrentar as propostas externas de regulação de nosso campo? Como poderíamos ser diferentes se deixarmos que uma escola ofereça seminários, grupos de estudos, leituras, mas não se pergunte de onde vem este ensino? Qual é a relação desse ensino com a transmissão? Se o ensino vem exclusivamente da teoria, então estamos no discurso do universitário. A psicanálise e sua transmissão só pode perdurar se mantivermos um espaço aberto ao que é próprio da psicanálise em intenção, o que nos leva novamente ao passe. Os dispositivos de escola, como o cartel, e mais intensamente talvez o passe, lidam com o real da experiência e tensionam continuamente o impossível de dizer de uma prática. O passe poderia produzir uma volta necessária da transmissão ao ensino, da intenção à extensão, pois sabemos que a verdadeira transmissão se dá de analisante a analista. Foi isso que Freud e Lacan afirmaram ao nos dizer que tudo que aprenderam vinha de seus analisantes, quer dizer, um saber tributário ao trabalho do inconsciente. Cristina Vidal, em um trabalho recente, fruto de sua experiência de 2 anos no procedimento do passe, na letra freudiana, escreve: essa volta da transmissão ao ensino constituiria o osso de uma escola. E diz também que o compromisso de manter o buraco na sua função de turbilhão é o que resta dessa experiência e a torna vigente e a relance. Fecha aspas. A escola acontece no tempo e no lugar em que se constituem os dispositivos de escola, cartel e passe. Frente às resistências à psicanálise, que, saibam vocês, nunca deixarão de existir, nossa aposta é continuar a fazer e a fortalecer a escola, sede do discurso analítico. Acho importante dizer sempre uma escola, pois se a mulher não existe, a escola tampouco. Ela também provém da lógica do não todo. Uma escola não se sustenta apenas no âmbito da discussão teórica e clínica, para sedimentar o que é da experiência analítica. É preciso um passo a mais, um salto, para dar conta dos efeitos do ato analítico e do saber que aí se produz. Ou seja, o passe é o ato analítico que está em questão e o desejo do analista em causa. Para avançar nessa elaboração, a escola não pode recuar. O passe, como experiência fora transferência, é a aposta que, na contingência, se escreva na extensão que é a escola, um saber mordido pelo inconsciente. Solal Rakhnovich afirma que o passe impede que a mordida freudiana cicatrize. Eu gosto muito dessa frase. É muito interessante, né? E isso no âmbito da escola, né? Não é para cada um individualmente. São os efeitos do passe na escola. Como dispositivo, o passe pode trazer outra dimensão de saber à escola, mantendo aberto o buraco do saber, sem o qual sabemos não há nó. No livro Les Paroles Restes, que aliás é um livro muito interessante, a Solal propõe que há uma ligação entre a experiência do passe e a invenção teórica. Ela conta uma história interessante, contada por um dos seus passadores anos depois do seu passe. Ela diz que na noite no qual o júri do passe se reuniu, dia 8 de abril de 74, foi a véspera... Nem eu. Ela disse que não tinha nascido. Nem tinha nascido. Dia 8 de abril de 74, foi a véspera da lição de 9 de abril de 74 do seminário Lenon Juppé, onde Lacan fala que o ser sexuado não se autoriza senão por si mesmo, dito que, segundo ele, equilibra seu dizer precedente de que o analista não se autoriza senão por ele mesmo. Bem, sobre seu passe, Lacan teria dito ao júri: ela se autorizou mulher. Uma frase que só depois ela fez a ligação com a difícil escolha do ser sexuado e do analista, bem como do se autorizar em ambos os casos. Está lá nessa lição, vocês podem se remeter a ela. Esse pequeno pedaço de saber
extraído da experiência do passe, teria sido incorporado ao seminário de Lacan. A questão das mulheres analistas se abriu de maneira surpreendente. E essa foi exatamente a questão com a qual ela entrou no passe. Como se pode ser mulher e analista? Se o passe é uma experiência em andamento, é necessário se lançar impulsionado pelo compromisso com a transmissão da psicanálise. E para concluir, eu gostaria de deixar uma questão com vocês que tem me atormentado há alguns anos desde que li. Françoise Sanson, na Conferência Analista da Escola, publicada em uma das revistas da Letra, fala de sua experiência na École Sigmund Freud, levantando uma questão sobre o passe. Aí eu vou citar. Ela diz o seguinte: e quanto a isso, na École Sigmund Freud, uma pergunta nos é feita. Os jovens, entre aspas, pelo que me disseram, de vários lados, não se interessariam pelo passe, que seria para eles algo longínquo, algo para os velhos. Passado o momento em que pensei, não sem alguma irritação, que os jovens não tinham razão, simplesmente por serem jovens, tive de pensar que deveríamos nos perguntar sobre como ouvir essa falta de apetite, para não dizer de entusiasmo. Teríamos feito o necessário para que o passe lhes parecesse desejável, ou pelo menos estivesse em seu horizonte? Fecha aspas, essa é a pergunta dela. Ela se pergunta se essa questão também surgiria na letra, porque essa conferência foi dada lá. E aqui no campo lacaniano, como vocês lidam com isso? Essa pergunta tem ressoado no atual procedimento do passe da Escola Letra Freudiana. A responsabilidade dessa função nos obriga a fazer perguntas difíceis, não apenas sobre como fazer passar o passe, ou seja, como manter vivo o entusiasmo pelo dispositivo como algo necessário a uma escola, mas também como garantir que o passe não caia na rotina, na burocracia ou na vaidade das titulações, bem distante do entusiasmo. Se a escola é para a psicanálise, o passe também o é. Ele existe em função da transmissão. O que está em jogo é o desejo do analista e o real da transmissão, e não o prestígio ou o poder que poderiam ser imaginariamente associados a ele. Se há uma passagem de analisante a analista, o passante leva a marca do descer, o que não comporta nenhum desejo de reconhecimento. Como escola, esperamos alguma coisa do passe, mas não sabemos verdadeiramente o que ele pode, a cada passe, produzir. O real do passe também não se deixa regular, mas é com esse real que contamos na aposta de continuar fazendo e sustentando uma escola para a psicanálise. É isso. Se você olhar para o nosso público aqui, eu acho que talvez você já tenha um início da resposta à sua pergunta. Nós temos alguns jovens aqui. Interessados. Isso. Eu vou passar a palavra imediatamente para o Leonardo. A folha de novo. A solidão do sintoma, identificação do fim e a lógica da escola. Bom, pessoal, boa tarde a todas e a todos. Eu queria primeiramente parabenizar os colegas de fora pela jornada, mais uma. Não é a primeira vez que eu venho aqui, né? E agradecer também pela possibilidade de vir aqui falar sobre essas temáticas, porque nós estamos vivendo um momento, eu estou vivendo com alguns colegas, um momento importante, que é o momento de fundação de uma escola iniciante, que ainda não estabelecida, né? Precisa comer muito arroz com feijão ainda para se estabelecer, também com muitos jovens, né? Então é um momento que a gente precisa pensar e discutir, teorizar sobre como as escolas funcionam, não necessariamente como devem funcionar, né? Porque nem sempre as escolas funcionam como devem, né? E isso vale para todas, né? A escola freudiana teve vários problemas, né? Então, sem mais delongas, porque o nosso tempo é curto, né? Eu vou ler esse trabalho que eu escrevi
pensando nessas questões. Tá? Vou partir de uma formulação que recortei dos trabalhos de Jorge Alemão, né, porque o cara é espanhol, é argentino, psicanalista e filósofo argentino, que me serviu muito bem para problematizar minhas preocupações com a lógica da escola de Lacan, seu funcionamento e sua política. Ele se pergunta como inodar o fim de uma análise, experiência que nos leva mais além das identificações, com a construção coletiva da escola, sem que essa se torne, abre aspas, um espaço de retorno das identificações inertes e segmentadas. Citação do Alemão. Seria possível um coletivo não dominado pelas identificações oriundas do significante mestre? Como um sujeito que supostamente logrou se desfazer das identificações no fim de uma análise, se incorporaria ao coletivo? Por fim, como se organiza uma pertença para além das identificações e da massa? Obviamente que essas questões se referem criticamente à lógica da psicologia das massas e o efeito de homogeneização ou de universalização que ela tem. Então, seria possível pensar um coletivo que não invalidaria o singular? Vou propor para o nosso debate que Lacan chegou de outra forma a esse inassimilável. Tem uns probleminhas no texto, porque a malvada da Lia mandou cortar uma página do... Como disse acima, eu não disse acima porque eu cortei, tá certo? Vou propor para o nosso debate que Lacan chegue a esse inassimilável é um deles. A esse inassimilável, que na verdade é um inassimilável, no último momento de sua obra, e o definiu como um sintoma, propondo que o fim de uma análise se daria por uma identificação ao sintoma. O produtivo paradoxo que essa proposta encerra seria pensar uma identificação que não se originasse no campo do outro, mas do mais singular, cujo modelo seria a primeira resolução que o Parleta, na sua solidão, diante das equivocações de La Língua, operou para nominar simbolicamente o real. Obviamente que Lacan já havia dado um nome a esse inassimilável como objeto pequeno a, assim como desenvolvido a segunda identificação ao tracionário, no seminário sobre a identificação, no seminário 9, para dizer da identificação ao significante pela diferença. Ou seja, um outro nome do singular. Então, o que ainda restava para ser dito sobre isso, que determina com que ele retorne a essa inadequação radical do sujeito, essa expressão inadequação radical é uma expressão do seminário 7, essa inadequação radical do sujeito, e que ele o faz inventando outra identificação, essa ao sintoma. Entendo que com isso ele chega a uma experiência mais radical e solitária do Parleta, diante do real que o convoca a uma escritura. A mesa anterior estava falando disso, né? Ele regressa à identificação ao sintoma, não mais como aquela terceira identificação freudiana, mas como um saber fazer com a forma como se goza. Se essa é uma experiência absolutamente singular e solitária, como seria possível compartilhar esses efeitos sem recair nas identificações públicas, mas também sem se excluir do coletivo? Pensando a relação entre psicanálise e política, Alemão considera que a psicanálise por si só é um fato político, pois ela se posiciona como o avesso do discurso do mestre e, portanto, de forma contrária à política. Se a política mobiliza as identificações como significantes mestres, manipulando os sujeitos pela sujeição coletiva através da lógica identitária, fixando-os a mandatos, ideais, insígnias, nomes próprios e lugares através dessas identificações, a psicanálise, em sua ética e em sua clínica, se posiciona de forma antinômica aos dispositivos de dominação, ou pelo menos deveria se posicionar, pondo em suspeita esses sistemas de identificação em nome de uma singularidade absoluta, resistente a qualquer absorção por parte do coletivo. A direção do tratamento em psicanálise implicaria, pois, uma destituição do outro, do grande outro, assim como uma subversão das identificações, radicalizando a experiência da solidão, sem, contudo, se retirar do laço social.
a condição estrutural do buraco e o vazio que daí decorre já situam o sujeito nessa solidão paradoxal, já que não vai conseguir estabelecer relações estáveis e definitivas, nem na escola, nem fora da escola. Não é? E aqui eu passo a falar da identificação ao sintoma. Como disse, após uma série de avanços em sua, após uma série de avanços em sua obra, Lacan retorna a uma aparente problemática tradicional, aquela freudiana das identificações. Não. Pode ser que esteja fraca a bateria. Enfim, Lacan volta à questão das identificações no fim do RSI, no Lancy, né, no 24 e tal. Minha pergunta é por quê? O que levou Lacan, no fim de sua obra, a retornar ao problema das identificações? Ele não só retorna a esse tema, mas a partir dele propõe mesmo um outro fim para uma análise. Se até então estabelecia o atravessamento do fantasma como esse trabalho final, nesse outro momento, no Lancy que eu estou falando, né, no 24, lá, vai propor uma identificação ao sintoma como esse fim. Como efeito do deslocamento do real ao núcleo da estrutura, observamos uma ultrapassagem da concepção do inconsciente baseada na identificação e no saber enquanto lugar do outro, com o qual o sujeito se identificaria para um inconsciente sustentado por equivocações, cujo modelo é a língua, o corpo do simbólico. Com a destituição do outro, que não existe, assim como com a constatação desse dizer do real de que a relação sexual não existe, o saber inconsciente fica interrogado. Quer dizer, mais do que com o saber que se obteria através da cópula de S1 com S2, o que temos que lidar agora é com o real do corpo em sua inóspita solidão. Diante desse gozo do corpo, esse primeiro parceiro sintoma que suscita o deciframento dos equívocos de La Língua, o sujeito, o parletre com o seu corpo. O que se busca nessa solidão de S1, a brincadeira lá que fala do S1, né, o Lessan, o enxame, se não a grafia do gozo do corpo e do amor. Isso altera o regime das identificações. Pois bem, diante do fracasso da estrutura em sua foraclusão originária, do insucesso do saber inconsciente, e aqui eu me refiro ao título do Lancy, né, o Lancy que sempre a brincadeira que ele faz do Lancy com o insabido e o Lancy que com o insucesso, né, o success. O insucesso do saber inconsciente, da variedade da verdade e da equivocação de La Língua, a pergunta que emerge é contundente. O que pode fazer o sujeito diante desse real? A resposta que Lacan apresenta no seminário do Lancy é, aspas para Lacan, introduzir algo que vai mais longe que o inconsciente, fecha aspas. Mas o que isso quer dizer? Para tentar responder, vou desviar pela questão que nos interessa e que diz respeito com o que o sujeito se identifica no final da análise. Lacan vai se antecipar e confirmar que não é como analista, nem como ideal, nem tampouco como inconsciente, já que o inconsciente permanece sendo outro. Vai propor, então, uma identificação ao sintoma. Estou falando de sintoma e não de sintoma. Tá? A proposta, isso também é uma questão, né? A proposta radical de Lacan nesse momento é que a análise faça o sujeito retornar ao fracasso originário da estrutura que vai denominar de uma foraclusão originária para produzir aí não um saber inconsciente, né, mas um savoir e faire, um saber aí fazer com o real que não cessa de não se inscrever. Um saber do real, um Lancy, se sobrepõe ao saber inconsciente. Nessas condições, o sujeito vai ser situado no núcleo da cadeia borromeana, e essa é uma questão que eu queria ressaltar. O sujeito vai ser situado no núcleo da cadeia borromeana, ele já faz isso na RSI, né? Sendo convocado a operar como um artesão que busca lidar com os efeitos de real
simbólico e imaginário da estrutura, inventando o inconsciente que o determina. É uma expressão dele do Lacan. Inventando o inconsciente que o determina. Considero, portanto, que Lacan introduz essa outra identificação ao sintoma exatamente para diferenciá-la da lógica neurótica da incorporação pelo reviramento do toro. Nesse seminário ele faz toda uma discussão do reviramento do toro, ele volta às identificações, usa o toro, faz o reviramento do toro para falar das identificações. Né? Para diferenciá-la da lógica neurótica da incorporação pelo reviramento do toro, fugindo da forma comum das identificações com os significantes mestres que provém do outro. E aqui, para terminar a última parte, eu chamei o comum e os três não há. Em uma das últimas lições do RSI, no seminário 24, do Lacan, ao retornar às identificações freudianas, situa-as no trisquel, o ponto nuclear da cadeia borromeana, definindo-as como, aqui no RSI, né? A identificação e incorporação originária ao pai, como identificação ao real do outro real, a identificação ao traço, como uma identificação ao simbólico do outro real, e a identificação com o sintoma e ao desejo do outro, como identificação ao imaginário do outro real. Lacan situa no nó entrevo os efeitos de real dos três não há. Não há relação sexual, não há outro do outro, não há metalinguagem, não há sentido do sentido. Né? Muito próprios da relação entre esses espaços de existência. Lembro que no RSI é nesse ponto buraco que concentra a interseção das três dimensões que Lacan situa também o sujeito. É a partir desses três não há que o alemão tem uma leitura do Lacan, obviamente, né? Que alemã posiciona o que se propõe como comum, ou o que ele chama de solidão, comum. É curioso isso, né? Solidão, comum. É a partir dessa disjunção da solidão comum, ilustrada pela tripla interseção do trisquel, que seria possível escapar da psicologia das massas, indo para além das identificações. O que temos em comum não é uma ontologia ou os traços das identificações, mas exatamente os não há. Os laços possíveis e contingentes provêm desses não há, da condição esburacada da estrutura. Esse comum para o alemão é um conceito, não? Oriundo do vazio do buraco e da fratura do sujeito, seria o que permitiria uma elaboração de uma política do comum, que sugiro vir a ser a política e a lógica do não há para a escola. Se o comum provém desse saber fazer com o vazio do não há, ele não teria um fundamento identitário, mas uma forma de estar juntos sem garantia. Nessas condições, a invenção do sintoma, e Lacan trata dessa forma, né, como uma invenção, se falava na mesa anterior também, a invenção do sintoma poderia permitir ao sujeito se separar das figuras do outro, como o sintoma sinaliza algo que não anda bem. Ou seja, o coletivo se estabeleceria a partir dessa condição de artesão do sujeito, situado numa solidão comum, numa lógica do não todo, já que se advertiu da ontologia do um fraturado. Trata-se de uma invenção contingente, de um limite que não procede do universal, mas do comum de la língua. É com esse comum de la língua, nesse tempo, onde ainda não havia normatizações, nesse tempo originário de la língua, onde ainda não havia normatizações do outro, que a partir dele se poderia designar o coletivo, como uma elaboração política do comum. Acho que acabou. Como você mesmo pôde perceber, né, como você estava falando das outras vezes, nós discutimos várias dessas questões aqui ao longo desses 2 dias, ou pelo menos desse dia e meio. E eu vou passar a palavra imediatamente a Eline de Barros, né, a FFCL, também membro do Fórum Fortaleza. O que se forma? É uma interrogação, uma pergunta.
Na verdade, eu fiz uma pequena alteração no título do meu trabalho. Eu coloquei formação, tradução e transmissão. São coisas que têm me ocupado esses últimos dias, né? Vamos dizer assim. Mas antes disso, quando o Rafael fez a pergunta sobre os jovens analistas, né, se estão calmados, eu me lembrei de como eu conheci o Rafael. Ele escrevia uma coluna no jornal, na época que o jornal ainda era impresso. Estou assim no jornal. E aí ele comentava nessa coluna sobre o filme Divan. E lá na coluna ele se perguntava, ele dizia assim, onde estava o analista no filme? Que no filme não aparece o analista, só aparecem os efeitos da análise para a moça, né, do filme. E aí eu li aquilo, aí peguei, tinha o e-mail do colunista, aí eu escrevi o e-mail para ele. Aí eu disse, por que você está interessado em um analista? É necessário que apareça o analista, né? E não os efeitos disso? Enfim, e a partir daí, acho que se tornou, eu considero, uma amizade. E o Rafael tem estado conosco aqui no fórum em outras oportunidades, conversando, comentando, assistindo. Então, eu acho, Rafael, que desde aquele tempo a gente já tinha uma pergunta sobre o passe, né? E nós éramos bem mais jovens. Bom, mas vamos ao texto. Agradeço o convite dos colegas para estar aqui hoje conversando um pouco sobre formação. O que eu elaborei nesse texto sobre formação do analista é fruto de algumas questões que eu tenho me colocado a partir da leitura de alguns textos do Lacan, como também de perguntas que as pessoas me fizeram nesse período de transmissão na função analista de escola. Entre as perguntas que me colocaram, destaco essas. O que é uma formação psicanalítica lacaniana? E o que a difere de outras formações psicanalíticas? O que se deve levar em consideração numa formação? Ou quais são as variáveis que permeiam uma formação? O que se forma no final de uma análise? O analista? O que e como se transmite a psicanálise? Talvez o tempo não seja suficiente para aprofundar essas questões, mas vamos tratar do que for possível. Gostaria de acrescentar a essa questão da formação mais dois termos que são caros para mim, porque também permearam minha análise, que são a tradução e a transmissão. Desde Freud, a formação psicanalítica pressupõe não só a aquisição de conhecimentos teóricos, mas principalmente a experiência de se submeter a um tratamento analítico e de experimentar em si mesmo os efeitos da transferência. Sobre isso, Freud diz: é impossível assimilar a análise sem experimentá-la pessoalmente. E ainda, ninguém tem o direito de participar de uma discussão sobre psicanálise se não teve a experiência própria, que só pode ser obtida ao ser analisado. A experiência, além do ensino, se torna uma questão tão importante para Freud, ao ponto de ele dizer em Análise Terminável e Interminável sobre a análise: a sua tarefa está realizada quando ela traz para o aprendiz a firme convicção da existência do inconsciente. O ponto limite, o final da análise para Freud, seria que o sujeito obtivesse essa convicção, que seu sofrimento e sintoma é fruto de uma elaboração do inconsciente, isto é, que o sujeito tem uma participação, uma implicação naquilo tudo que ele vem se queixar. Lacan empreende um longo percurso no seu ensino para demonstrar a teoria condizente com que ele deduzia ser a formação do analista e o final de análise.
Lacan se pergunta: será que o psicanalizante, ao término de sua tarefa que lhe foi atribuída, sabe melhor que ninguém da destituição subjetiva a que ela reduziu justamente aquele que lhe a ordenou? Ou seja, o em si do objeto A que, nesse término, esvazia-se do mesmo movimento pelo qual o psicanalizante cai, por ter verificado nesse objeto a causa do seu desejo. Observem que nessa passagem de psicanalizante a psicanalista, ponto limite ou finito de uma análise, há uma destituição e algo se destaca e cai. Lacan localiza no seu texto o ato psicanalítico de onde procede isso. É a partir da estrutura de ficção pela qual se anuncia a verdade que ele fará de seu próprio ser, estofo para a produção de um irreal. É a partir disso, dessa produção de um irreal, que antes serviu de estrutura de ficção ou fantasia, e que o psicanalista cerniu e extraiu de sua própria análise, é com esse resto, transformado agora em causa, que ele vai poder operar logicamente na condução de outras análises. Lacan ressalta: se o psicanalizante faz o psicanalista, ainda assim não há nada acrescentado senão a fatura. A fatura é o detalhamento do produto vendido ou o serviço cobrado. Para que ela seja devida, isto é, paga, é preciso que nos assegurem que há do psicanalista, ou il y a du psicanalista. O psicanalista se faz do objeto A. Ele se faz, entenda-se, faz-se produzir do objeto A com o objeto A. Se o analista se produz do objeto A, e se esse objeto é esvaziado de substância, que é como deve ser o ser do analista, será que podemos dizer então que o que se forma no final de uma análise não é o analista, mas esse vazio do objeto que passa a ser operador lógico, causa do desejo, o do psicanalista que vai orientar a condução das análises? Me deparei com um texto de Lacan no qual ele coloca de forma clara e direta que o que seria essa formação do analista, e que me fez levantar essa questão acima. Cito Lacan: eis o que obtenho após ter proposto essa experiência. Eu obtenho alguma coisa que não é absolutamente da ordem do discurso do mestre nem do magistre. Ainda bem menos alguma coisa que partiria da ideia de formação. Eu falei de formações do inconsciente, mas seria preciso saber observar as coisas das quais não falo, das quais jamais deixei um traço. Eu jamais falei de formação analítica, eu falei de formações do inconsciente. Não há formação analítica, mas da análise se extrai uma experiência, que é completamente errôneo qualificá-la de didática. Não é a experiência que é didática. Digo isso porque há pouco se falava da psicanálise didática. Por que vocês acreditam que tentei apagar completamente esse termo didática e que eu falei de psicanálise pura? Escutem bem o que Lacan diz: da análise se extrai uma experiência. Essa experiência é extraída da relação do sujeito com seu inconsciente e, portanto, da sua relação com o que ele causa. O que chamamos de um final lógico da análise é justamente a possibilidade de extrair dessa relação com o inconsciente uma experiência, um saber que habilite o analista a operar nas análises. Bom, mas como se transmite a psicanálise? O que pode ser transmitido dessa experiência? Acho que já ficou claro até aqui que a psicanálise não se transmite ensinando. Por isso, as análises não são curtas. O analisante precisa de tempo não para se instruir, mas para se dizer. Essa é uma expressão do Lacan. Aliás, educar
assim como psicanalizar, se constitui num dos impossíveis que Freud anunciou. O impossível leva em consideração a ânsia que existe entre o lugar da verdade e o que se produz. Portanto, o produto, no final, jamais portará a verdade. A preocupação com a transmissão estava presente ainda quando eu estava em análise. Me perguntava, como transmitir para a multidão a minha estranheza e solidão? Essa questão eu extraio do poema Traduzir-se, de Ferreira Goulart. Eu vou ler o poema. Diz assim: uma parte de mim é todo mundo, outra parte é ninguém, fundo sem fundo. Uma parte de mim é multidão, outra parte estranheza e solidão. Uma parte de mim pesa, pondera, outra parte delira. Uma parte de mim almoça e janta, outra parte se espanta. Uma parte de mim é permanente, outra parte se sabe de repente. Uma parte de mim é só vertigem, outra parte linguagem. Traduzir uma parte na outra parte, que é uma questão de vida ou morte, será arte? Depois da nomeação como analista de escola, essas questões com a tradução se colocaram de uma outra forma. Como traduzir a experiência de ter topado com o vazio do outro e sua falta de saber, fundo sem fundo, como diz Goulart em seu poema? Como traduzir a experiência do susto, do espanto, do meu horror de saber? A relação com a perda é própria do processo de tradução. Ao se verter um texto de uma língua para a outra, há, inevitavelmente, uma perda em jogo. Na sua carta 52, Freud vai dizer que é no Unbewusst, o segundo registro dos traços do inconsciente, onde se inscreve a causa como perda. Observem que no registro inconsciente, o que se inscreve são traços. Lacan, no Seminário 20, Ancor, diz que o inconsciente é um saber fazer com Lalande, que é o registro dessas primeiras inscrições. Porém, esse saber, Lacan diz, é impossível saber. Ele é interdito, ou dito entre as palavras, entre as linhas. O saber adquirido numa análise é extraído desse interdito. Lacan diz que é pelo fato de insistirmos na insuficiência de saber, isto é, por ainda acreditarmos que há um saber suficiente, que nos mantemos no gozo. Falamos e falamos numa análise para mantermos a suposição de saber no outro. Porém, os cortes, a interpretação do analista, permite que essa suposição se dissolva e se perca. Dessa operação, extrai-se uma experiência. O outro não sabe. Como se passa da suposição de saber ao outro não sabe? Com Freud, eu responderia: descubram por si mesmos. E com Lacan, impossível de traduzir. Será que não é isso que se transmite? Não o saber sobre essa experiência, mas o desejo de saber, que a função desejo do analista suportou o tempo necessário para que a extração da experiência com o inconsciente acontecesse? É isso. Obrigada, Inês. Lacan sempre com umas coisas meio polêmicas, né? Vocês todos concordam que ele nunca falou de formação do analista? Ou isso é, como se diz na minha terra, um termo não muito educado, vamos dizer assim, mas que Alba e cadê ele vão entender. Isso é uma grande colhuda. Não é que seja uma grande mentira. Mas, enfim, eu não vou debater o texto, não vou discutir, não vou colocar questões, porque nós temos um debatedor mais do que qualificado, vamos dizer assim, para isso. Então, eu vou passar imediatamente a palavra ao Luiz Scovitch.
Muito obrigado por suas intervenções. Eu vou assinalar o que me parece um ponto comum. Os três. Tenho algumas questões particulares com cada um. Depois, no modo de iniciar o debate, a gente vai continuar falando. O que me parece comum nos três é uma preocupação de como continuar com o discurso analítico. Como fazer existir o discurso analítico além do contexto atual. É um contexto difícil para a psicoanálise. Você, Rafael Lobato señaló nuestro contexto marcado por el capitalismo, el obstáculo que eso plantea para el psicoanálisis. Entonces, los tres, con esa misma preocupación de la transmisión y la continuación del discurso analítico. Você con la preocupación de se puede hacer que los jóvenes se interesen na paz. Você intervino con la cuestión de la política, una política para el psicoanálisis. ¿Qué sería una política para el psicoanálisis? Entonces, la cuestión de la continuidad del discurso analítico y Elinis también, el centro de su cuestión es qué se puede transmitir ainda cuando uno llegó hasta el final de la experiencia, eso que uno pudo saber cómo hacer para hacerlo saber los otros. Ahora, entro en las cuestiones particulares. Me interesó mucho, no es el único punto que me interesó, porque hay varios puntos interesantes en la intervención de Rafael Lobato, mas comienzo con esto. La experiencia que você trouxe de Zoran Rabinovich, que no la conozco, de Zoran Rabinovich, mas esa experiencia no la escuché. Mas me fican algunas dudas sobre la secuencia temporal. Ela fala, comienza falando, como se dice, propone una ligación entre la experiencia del pase y la invención teórica. Entonces, ella cuenta que sube por unos de seus pasadores que la noche en la cual o jury do pase se reunió fue la víspera de la lección del seminario No Todos Erran. Después, você cita que Lacan falou nessa lição que o analista se autoriza de si mismo como el ser sexual se autoriza de si mismo. Eso deja pensar que si Lacan falou de eso es porque lo escuchó del pasador. ¿O no? Pregunta. Es una pregunta. Sim. Ela dá a entender, na verdade, que anos depois do passe, que ela conta, né, o passador teria dito que na noite anterior ele teria dito sobre o passe dela. Ela se autorizou a mulher. Bem, ela pressupõe, através disso, está dito no livro dela. Né? Qual livro? Le Baron Reste. Ok. Né? Eu acho que não tem tradução ainda em português, mas enfim, tem como conseguir. E ela diz que a frase foi essa, né? Ela se autorizou a mulher. Então, ela faz aí uma pressuposição de que algum pedaço de saber da experiência dela que ele teria ouvido, ele teria reinjetado no seminário. Mas não ela diz isso, né? E ela diz isso. Ela faz essa conclusão. Mas eu trouxe, na verdade, apenas para trazer isso, né, como discussão e uma, digamos assim, uma exemplificação ou uma suposição ou uma aposta de que o passe poderia trazer algo de novo, né, para a teoria e para a transmissão. Agora, de fato, é uma conclusão que ela tira através disso, né? Ela supõe que
que esse balanceamento do dito dele, o analista se autoriza por si mesmo e o ser sexuado se autoriza, e o que ele diz depois teria sido influenciado pelo que ele ouviu no dia anterior dos passadores, entendeu, né? Agora, se foi assim, realmente é uma questão. Es interesante porque es una persona muy seria, Solar Rabinovich, la conozco, muy seria, mas está falando de un problema más general, que es, no estoy contra Solar Rabinovich, porque eu vou falar, mas os discípulos de Lacan, cada uno intenta, es un síntoma, me parece, que es un síntoma, cada uno intenta mostrar cómo fue el analizante electo de Lacan. O preferido. O analizante preferido de Lacan. Porque dice que Lacan se apoyó en una cosa que aparentemente escuchó la noche antes en el jurado de pase, cuando él mismo es el analista de Solar Rabinovich, Lacan era el analista de Solar Rabinovich, deja pensar que Lacan hizo una teoría especial en relación a ese sujeto. Mas no es solo Solar Rabinovich que lo hace. Muchos analistas que se reclaman de Lacan intentan mostrar cómo Lacan lo consideraba en un modo muy especial. Y yo acho que eso es un poco obstáculo a la teoría lacaniana, que cada uno intente decir, yo fui mi preferido. Es una remarca general, no es contra Solar Rabinovich. Ahora, interesante la pregunta, ¿cómo ser mujer y analista? Yo me pregunté a mí mismo, yo también tenía esa pregunta, no cómo ser mujer y analista, cómo ser hombre de ser analista. Yo tenía esa misma pregunta de análisis. Yo achei que después todos los analizantes tienen la misma pregunta. Todos los analizantes se hacen la pregunta cómo ser de este sexo y ser analista. Entonces, no me parece que sea la pregunta la más singular posible. Seguramente Solar Rabinovich tenía otras preguntas, mas esa pregunta es, me parece, yo acho que es una pregunta muy general. Entonces, eso es una observación. La otra observación que es muy importante que usted plantea es cómo interesar a los jóvenes. ¿Por qué los jóvenes no se interesan en la paz? Me parece, yo acho que primero hay que preguntarse por qué los jóvenes no se interesan en la escuela. Porque es una realidad. La escuela de Lacan en los años 60, 70, 80, 90, la gente se interesaba a la escuela de otro modo que hoy la gente no se interesa. Y acho que es una responsabilidad nuestra de explicitar por qué razón alguien tiene que se interesar a la escuela. ¿Cuál es el interés? Interesarse a la escuela. Uno puede interesar psicoanálisis, pero ¿por qué a la escuela? Me parece que es algo para debatir y seguir pensando. Ese es un punto para usted. Entonces, tal vez puede describir más. La pregunta sobre la política del análisis, usted habló mucho sobre la identificación al final del análisis. E insistió mucho sobre un otro que no existe, no tiene relación sexual, e insistió en la destitución e inexistencia.
se uno piensa, por ejemplo, en los jóvenes, se uno fala aos jovens dizendo não tem relação sexual, não tem o outro, tem instituição, não tem nada. Então, por que venir al psicoanálisis? Entonces, mi pregunta es verdad, yo estoy de acuerdo con usted, con todo lo que no hay, mas si Lacan hizo una teoría y nos asumimos una posición como analista, es porque no estamos satisfeitos con decir no tem. Entonces mi pregunta es, según usted, ¿qué tem al final de un análisis? ¿Qué fica al final de análisis? ¿Qué fica al final de análisis que sería el punto de tem isso que justifica la experiencia? Porque decir no tem no justifica una práctica. Estoy de acuerdo con todos los no tem. Las series no tem, concordo. Y a Denise también me pareció muy interesante esta cuestión de la formación. En realidad plantea el problema de cómo transmitir un deseo. Si se puede transmitir un deseo. Lacan falava, como você falou, que tem só formações do inconsciente e não tem formação do analista. Mas, ao mesmo tempo, por que nos reunimos? Por que fazemos jornada? Por que fazemos cartéis se não tem formação? Eu acho que tem algo que justifica o feito de fazer jornadas, seminários, cartéis, que é o que Lacan chamava o desejo advertido. Se diz em português assim? Desejo advertido. Desejo advertido, que quer dizer? Um desejo não só inédito, produto do análisis, mas advertido por la estrutura. E a estrutura supõe un trabajo de transmisión. Yo acho que tem una transmisión de conceptos que es necesaria para la formación del analista, y no es lo mismo la relación de un analista que tiene como soporte únicamente su deseo que un analista que tiene su deseo y que también está advertido. Entonces, ¿se entiende la pregunta? Sí. Então, vou tentar começar. Eu acho que essas duas questões que os convites levantam são muito importantes. Eu acho que sobre a questão da Solau eu concordaria, com certeza. Eu acho que ela não é a pior de todas. Tem algumas melhorzinha. Tem gente bem pior nesse quesito. Mas eu acho que o que me interessou nessa questão do ser sexuado, né, se autoriza por si mesmo o analista, e depois você traz uma coisa que eu achei mais interessante, que é uma pergunta comum nas análises, você diz, né, como ser homem, como ser mulher e ser analista. Eu acho que é porque é alguma coisa que toca o sexo, toca o ser, por essa, digamos assim, aspiração que o sexo faz ao ser. Isso a gente vê hoje a rodo no mundo, né? Então, eu acho que é comum justamente por isso, né? Quer dizer, e alguém que está aproximando-se dessa passagem, no final de análise, marcado por esse descer, né? Atravessando esse deserto, né? Do ser, eu acho que vai se perguntar sobre sua posição sexuada. Então, de algum modo, nesse ponto, isso me interessa aqui, né? Se isso realmente aconteceu no passe dela ou se é. E é interessante porque a gente vê que mesmo alguém que fez passe do período que ela fez, digamos, né, com Lacan, isso não garante necessariamente muita coisa. Por isso que eu insisto no trabalho que o passe é em função da transmissão na escola, não para a pessoa necessariamente, ou que vai autentificar aquela análise, ou coroar aquela análise, ou aquela pessoa, ela pode resvalar nesses equívocos bastante imaginários, se for esse o caso, né?
Mas em função da escola, eu realmente acho que de alguma forma o passe reinjeta na escola, né, algo novo, né, em relação à causa, quer dizer, que não deixa as análises permanecerem apenas num campo do inefável, né, como a Elines trouxe, quer dizer, é impossível traduzir, mas é preciso forçar também de alguma forma a transmissão. Acho que isso que o Vítor acabou de dizer, não pode ficar só no é impossível e a análise é de cada um, só eu sei. Mas aí como vai fazer a escola? Só eu sei. Então o passe é necessário justamente, que é um saber desubjetivar, que o passante não sabe o que o cartel do passe ouviu para que pudesse ser nominado aquilo ali. Então ele não pode dizer que ele é o rei do passe ali. Não, o passe é um trabalho de escola, né? Quer dizer, passante, passador e cartel. Então, nesse sentido, eu acho que eu concordaria com ela. Se isso realmente aconteceu, eu acho que a sua pontuação é precisa. Eu concordo. Agora, a pergunta sobre como fazer com que as pessoas se interessem pela escola, no mundo em que vocês percebem que há muita gente que diz, né, que não é necessário escola, que a escola é uma coisa antiga, velha, é uma igreja, é isso, aquilo, outro. Eu não sei lhe responder, porque é uma questão que realmente essa questão, né, como fazer passar o passe, eu acho que você foi mais no osso dela. É uma questão realmente, já que o passe tem a ver com a escola, é uma questão realmente em relação ao desejo pela escola. E a pergunta que ele faz, né, o que faria alguém se ela se interessar a uma escola? Eu não saberia, eu saberia dizer o que me fez me interessar a uma escola, né? Num ponto de causa muito particular. Agora, eu penso assim que essa pergunta é importante, porque eu acho que frente a todos esses movimentos que a gente vê, tanto de formações individualizadas, né, que não levam em conta esse coletivo diferente que a escola, como colocou o Danziato, né, eu acho que isso continuar sustentando e fortalecer a escola é uma resposta necessária, na minha opinião, né? De que não há formação, pelo menos como Lacan deixou, sem uma escola para a psicanálise, né? Agora, eu acho que, enfim, não sei. Eu sempre digo que a escola é um coletivo de uns que não fazem unidade, né? Cada um diante da sua causa e da causa analítica de um modo muito particular, mas essa pergunta eu não saberia responder exatamente, né? Eu poderia relançar uma outra pergunta, que é justamente se nós, né, que trabalhamos em escolas, temos responsabilidade nisso das pessoas terem, né, diminuindo o seu interesse pela escola. O que a gente faz que causa isso? Talvez eu lançaria essa pergunta. Bom, obrigado pelas questões, convite. Eu queria dar uma contribuição para as questões que você colocou para o Rafael. Duas. Uma que, nesse mesmo seminário, no Não Tolos, né, que ele diz que o ser sexuado se autoriza de si mesmo, mas na frente ele diz: o analista depende do não todo. É interessante isso, como a posição do analista, obviamente, implica, né, considerar essa lógica do não todo. Isso é uma contribuição para o debate. E quanto a uma outra contribuição é sobre a política, né? Você falava sobre a política, qual política para a psicanálise. E o alemão, eu gosto muito dele, ele tem trabalhado com uma concepção muito interessante, que eu acho que nos serve também, de uma filósofa que é a Chantal Mouffe, que trabalhava com o Laclau, acho que quem lê essas coisas da política deve conhecer. E a Chantal Mouffe tem uma distinção que ela faz entre a política e o político, que leva a uma consideração o real lacaniano, né? A política como sendo as práticas políticas comuns, né? E o político como sendo esse núcleo de antagonismo radical do qual a gente nunca se livra, né? Nas relações, nas escolas, no laço social e etc. Então, o político, ele não é descartável. É preciso que se considere, né? Não a política como práticas políticas, mas esse núcleo de antagonismo, que é um termo do Laclau, que a gente não se livra dele, né?
Quanto às questões que Scovitch me fez, quer dizer, é uma pergunta realmente complicada, né? Como é que você vai chegar para o sujeito e jogar ele dentro do buraco e querer que ele ache bom, né? Quer dizer, é complicado, né? Agora, eu acho que me interessa nessa concepção, né, essa última concepção do Lacan de identificação do sintoma, é que eu acho, pelo menos como eu entendo, porque é um seminário difícil, a tradução é ruim, é um negócio complicado, é que eu acho que desde o RSI ele está colocando o sujeito nesse lugar, que ele diz assim, olha, o sujeito está aqui no buraco do Triskel e é ele que inventa o inconsciente que o determina. Ele fez isso. A análise é como se fosse um convite para ele voltar para esse lugar, na verdade ele nunca saiu, né? Na análise, durante a análise, voltar para esse lugar e fazer outra coisa. Construir aí um savoir-faire, né? Um saber fazer com isso. Porque ele se dá conta na análise que todas as mazelas da vida dele foi ele que inventou. Ele inventou um inconsciente que o determina, né? Na análise ele pode voltar a isso e inventar coisa diferente, né? A discussão da mesa anterior, eu fiquei pensando até que ponto, por exemplo, a literatura não seria um efeito do savoir-faire como sintoma, né? Quer dizer, quem tem a competência de escrever, o que é que você faz com isso, né? Quer dizer, imagino a colega que, desculpa, mas eu não sei o nome dela, apresentou um caso, né, de uma pessoa trans que começou a escrever e tal, e se tornou uma escritora, né? Acho que isso é o que pode ficar de uma análise, de uma certa forma, né? Quer dizer, é que o sujeito se dê conta de que é possível um saber fazer com isso, né? Um saber fazer. Aí que a análise pode promover para o sujeito, né? E por fim, né, quer dizer, eu acho que nesses tempos de capitalismo, como disse o Rafael, né, o capitalismo realmente é um avesso terrível à psicanálise, nos coloca numa posição na universidade, nós estamos tendo muito problema com isso, porque estão praticamente passando o rodo na psicanálise, né, na universidade, está se acabando, né, o ensino da psicanálise na universidade. Se isso é bom ou é ruim, a gente não sabe, mas de todo modo, a universidade sempre foi uma boa trincheira para a psicanálise, né? Mas, de todo modo, faz uma diferença você falar com o real e causar efeito de real, ou você dizer que o amor é lindo, a vida é bela. Isso tem consequências. É claro que o sujeito sempre pode recusar isso e voltar a adormecer, como diz Lacan, com o amor é lindo e a vida é bela, né? Mas acho que as pessoas ainda procuram a psicanálise, se interessam pela escola, talvez não da mesma forma, porque tem uma biopolítica triunfante na nossa sociedade, que é terrível, né? Estudantes de psicologia, que a gente supõe, que obviamente não quer dizer muita coisa, mas se supõe que sejam pelo menos um pouco mais esclarecidos, todos diagnosticados e achando lindo, né? E achando lindo, que é isso mesmo, quer dizer, inclusive alguns que estudam psicanálise. Quer dizer, é muito curioso isso, a dominância discursiva dessa biopolítica e psiquiátrica e tal. É contra isso que a gente luta também. Mas eu acho que isso ainda faz efeito, né? Tem um efeito quando se fala de uma maneira onde você apresenta o buraco e não simplesmente resoluções mágicas. Isso tem um efeito de causação. Não é garantido, porque você não sabe qual é o efeito para quem escuta, mas acho que ainda faz. Bom, eu queria dizer que, para mim, a experiência com o inconsciente permitiu uma nova relação com os conceitos. Era muito complicado, por exemplo, para mim, falar de fantasia, de desejo, de uma forma que não fosse através do que eu estava experimentando em minha própria análise. Nesse sentido, os textos que eu escrevia, os trabalhos que eu apresentava na jornada, passavam por essa experiência.
por essa relação com a experiência. Então, eu penso que nós nos reunimos em jornadas não para se instruir, mas primeiro para trazer cada um produto do seu trabalho, dessa relação da intenção com a extinção, né? E se nesse processo a gente se depara com a transmissão de algum conceito, esse conceito só é transmitido na medida que eu estou no ponto de ouvir. Porque às vezes a gente vai para algum evento e aí as pessoas depois dizem assim: você viu que fulano falou isso? Eu disse, não, ele falou isso? Eu não ouvi. Então, é porque aquilo não entrou na experiência daquele sujeito. Então, eu acho que a experiência, ela tem um peso importante, inclusive na apreensão dos conceitos. E eu acho que foi isso que o Lacan quis formalizar, né? Porque também não era só a experiência, qualquer experiência, mas o que se pode formalizar dessa experiência, né? Então, eu penso dessa forma. E eu queria só fazer uma correção, assim, não é só eu sei, Rafael, só eu sei e vocês não sabem. É assim, eu sei e descubram também por si mesmos. Essa é a proposta do Freud, né? Então, qualquer pode acessar também esse saber, e chegar a esse limite do não saber na sua própria análise, né? Eu acho que a função dos AES é justamente dizer isso. É possível que as análises cheguem ao fim, né? É possível que você possa se deparar com esse ponto de limite aí e fazer também isso, o outro não sabe, né? Foi esse o limite que eu cheguei em minha própria análise. E ter chegado nesse limite também me possibilitou uma nova relação com o próprio texto do Lacan. Coisas que antes eu dizia, o Lacan é difícil, o texto do Lacan é difícil de apreender, mas algumas coisas foram como um clarão a partir dessa experiência de que o outro não sabe. É curioso isso, né? De que quando a gente puder colocar uma barra sobre o outro, a gente puder se deparar, olha só isso aqui, né? Conseguir acessar isso que o Lacan está querendo dizer. Porque isso é uma coisa que se adquire com a experiência. Pelo menos para mim foi assim. Segundo o meu relógio aqui, nós temos 11 minutos. E aí, produção? Só esses 11 minutos mesmo. Alguém tem mais alguma questão que queira colocar? Vamos já usar os 11. Não, vou falar isso. Gasta 5 aí. Eu queria só fazer um comentário sobre uma pergunta que me chamou a atenção. Uma palavra que surgiu rapidamente, assim, que me chamou a atenção, que é a questão da garantia. Acho que foi o Leonardo que mencionou no texto dele, assim, uma escola em torno de um trabalho onde não há garantias, né? Eu já fiquei com isso ressoando aqui para mim, mas com o comentário que o Scobit fez, né, assim, do que o Lacan coloca assim, o que faz com que a psicanálise continue a dar dividendos no mercado, ele coloca alguma coisa desses termos, né? Como é que a gente vai concorrer, né, com todas as promessas colocadas pelo discurso capitalista, pelo discurso religioso, pelo discurso da ciência? Como é que a psicanálise entra aí para poder se manter, né? E lógico que não é ofertando alguma coisa que venha a suturar, né, que venha preencher esse lugar da falta, mas eu acho que a gente pode, é importante que a gente se pergunte pelo lugar da garantia de um avesso, né, dessa pergunta, porque perdi o raciocínio. Eu já estou cansada. Sim, se fazer a pergunta pela garantia, não para tentar preencher esse lugar do furo, né? Mas assim,
depois você disse, assegurar que há... Não, alguém disse, assegurar que há dor psicanalista. Né? Eu acho que aí está em jogo alguma coisa de uma garantia. Né? E para a gente poder sustentar, inclusive para os jovens, eu acho que não é só para os jovens, para os velhos, para todo mundo que se aproxima da psicanálise, né? Existe uma diferença entre um saber referencial, tem porque alguém disse, né? Porque o Lacan disse que tem esse fim aí, então a gente acredita, e alguma coisa que é preciso verificar e extrair uma garantia que não seja mais a garantia que a neurose inventa, que é pendurada lá no outro. Né? Se eu não vou pendurar mais a minha garantia lá no outro, né? Como a gente diz aquele dia que eu vou amarrar minha burrinha, né? Não é mais lá no outro, esse pé vai se fincar onde? E aí eu acho que entra a questão da escola com o dispositivo do passe para apoiar algo dessa garantia, que não é de que alguém é analista ou não é, né? Não é, como o Rafael disse, não é para coroar no final de uma análise, né, um analista, mas para dizer, se comprova que há dor psicanalista. Né? Se a gente não tiver algo que comprove isso, e o Lacan chega a equiparar isso à prova da ciência. Na Nova Prosa Italiana ele fala alguma coisa nesse sentido. Né? É outra relação com o real, é outro modo de provar isso, mas a gente precisa estar à altura de sustentar algo disso para que seja possível de transmitir. Senão fica só no plano da experimentação iniciática, né, que os outros não têm. Então era só um comentário em relação a isso. É melhor ele comentar logo, porque tem a ver com o que ela falou, né? É o que eu vou falar aqui. Bom, eu acho, concordo plenamente com você, Lia. Eu acho que não há garantias, mas o sujeito precisa de alguma garantia. Né? Lá tem que discutir isso quando vai discutir Costa. Né? Alguma certeza o sujeito precisa ter. Agora não é a certeza. Né? Então eu acho que a escola, ela de alguma forma implica, né, em apresentar as possibilidades de alguma garantia para os membros. Né? Porque a análise não é suficiente. Lacan diz isso com todas as letras. Eu tenho dito isso lá no Litoral. A análise não é suficiente. Tem outro dispositivo, que é a transferência de trabalho, por exemplo, que permite o sujeito trabalhar questões, escrever, a escrita e tal, que provém da sua própria análise também. Né? Então, eu acho que a escola também tem essa função. Né? Eu só queria falar, porque a questão que o senhor me fez sobre como causar as pessoas à escola me causou muito, porque eu acho uma pergunta muito importante. E eu disse assim que eu só tinha a minha resposta e eu achei que isso não fosse interessante, mas eu queria falar um pouco da minha resposta, porque talvez seja uma resposta possível para isso. Né? Digamos assim, uma convocação para que a escola se mantenha assim. Né? Esse lugar que depende do não todo, onde circula o saber mordido pelo inconsciente. Porque assim, quando eu me dirigi a uma escola, o que estava em jogo para mim era justamente procurar um lugar que tivesse uma relação com o saber que fosse de outra ordem, porque eu estudei na universidade, fiz mestrado, depois fui dar aula, achava que queria ser professor, mas me dava um mal-estar muito grande a universidade. Não porque ela não fosse necessária, muito necessária, importantíssima, mas a mim não me interessava aquele modo de relacionar com o saber. Não me interessava os textos. Eu comecei a comprar as revistas da letra e os textos tinham uma concisão. E eu dizia, só isso o texto? São alguns significantes, são algumas frases significantes que me pegavam. O modo de transmitir a psicanálise, isso foi algo que foi causa para mim me aproximar para a escola, porque eu vim e falei assim, bem, tem um lugar, tem um coletivo diferente, que não é a igreja, de onde eu vim também. Eu não entendo por que as pessoas comparam escolas com igreja, porque eu acho que nunca tiveram numa igreja. Eu já tive numa igreja e é muito diferente de uma igreja. Tá? Eu vivi a minha vida inteira em igreja. Então eu fiz uma saída para depois começar a fazer análise. Então assim, é um coletivo que não é uma igreja, também não é uma universidade, não é um grupo de amigos, não é uma associação. O que é isso? Isso me causou. Né? Mas para isso a escola precisa se manter, né? Mesmo que não há garantias, porque
os efeitos de grupo existem, o mal-estar existe, é preciso insistir no trabalho o tempo inteiro. O fato de haver o passe, como eu coloquei, não garante muita coisa, tá? São apostas que se faz. Agora, sem esses dispositivos, vai ficar muito difícil. Então, o cartel foi uma coisa que me interessou muito, quer dizer, um lugar onde não tem um professor, não tem um mestre, e cada um trabalha de acordo com o seu desejo. Existe isso que me causou. Quer dizer, que eu não precisava de um programa, eu não tinha um curso a fazer para o meu percurso. Então, isso para mim me interessou na escola. Então, acho que de alguma forma isso pode interessar outras pessoas também. Só queria dizer uma coisa, assim, que o Lacan, acho que ele entendeu de uma certa forma que a análise não é suficiente, por isso que ele disse cartel e passe. São os dois pilares da escola, cartel e passe, né? E é o engajamento nesses dispositivos que faz com que garanta, ele coloca isso, cartel e passe, nesse lugar da garantia, que nós não viremos igreja. Porque não é, muitas escolas terminam nisso, né? Mas se a gente conseguir manter esse furo central, né? E isso se faz, eu penso, né? Nessas transmissões, então eu acho que a gente está no caminho, né? Um caminho possível no impossível. Mas só para lembrar que a Escola da Garantia de uma formação. Isso, Exatamente. Só a escola garante que ali possa se encontrar, possa fazer a sua formação. Bem lembrado. Bom, eu sei que o debate está super interessante, né? Mas infelizmente não temos mais tempo, porque 2 minutos não dão para nada. Eu queria só acrescentar, então, já que estava se falando tanto de jovens, a gente pode falar também de jovens na psicanálise, quer dizer, quem é jovem na psicanálise no sentido de recém-chegado, não precisa ser necessariamente, né, jovem de idade, até porque nós vemos muitas vezes, foi uma coisa que me chamou a atenção num livro que foi publicado por Berluscovich esse ano, que foi lançado lá em Paris, durante o encontro internacional, que a gente foi ler, né, esse lançamento, um livro em espanhol, como a prática de Lacan. E me chamou a atenção foi o Mustafa Safwan, falando de como ele ficou encantado com o que Lacan falava, com a teoria lacaniana, e se aproximou e passou muito tempo. No momento em que Lacan saiu daquilo que lhe interessava, que era, ele simplesmente deixou de lado. Então, para mim, ali estava um não querer saber. Ele não estava acompanhando Lacan. Entende? Então, eu acho que tem isso. É preciso que alguém tenha que querer saber também. Seja mordido por esse querer saber, né? De alguma forma, deixa a sua paixão da ignorância um pouco de lado. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos aqui, né, nos trabalhos, o debate maravilhoso. Não saiam, porque a gente ainda tem uma mesa de encerramento. Tá bom? É rápido.